Muitos cabeleireiros falam para mim que acham muito difícil, cada vez mais difícil, ganhar dinheiro. Alguns falam que é porque trabalham sozinhos, alguns falam porque trabalham na sala da casa ou na garagem da casa, num salão pequeno, ou num bairro muito distante, ou numa cidade muito pequena. E falam que não consegue subir o seu preço, que não consegue cobrar muito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Como conseguir ganhar bem, como conseguir aumentar o seu faturamento, como conseguir ganhar até mais de 10 mil reais, ou até muito mais que isso, mesmo trabalhando sozinha ou sozinho num salão pequeno, numa cidade pequena, sem auxiliar. Eu sou Lauro Soares, sou especialista em mechas rápidas e ensino qualquer cabeleireiro a montar mechas perfeitas em menos de 35 minutos e faturar mais de 10 mil por mês. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, vou mostrar para você aqui na prática também 3 dicas para você acelerar um pouco mais as suas mechas. Então vamos começar falando sobre como ganhar mais de 10 mil trabalhando sozinha e num salão pequeno e às vezes numa cidade pequena. Você pode conseguir tudo isso aqui desde que você tenha uma mente grande, um pensamento grande, que você tenha ambição. A gente cresce sempre ouvindo falar assim que parece pecado ser ambicioso, parece pecado querer ganhar bem. Mas tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa de dinheiro. Vocês já repararam? Se te dá uma dor de barriga, você vai na farmácia e gasta uma grana de remédio. Se o seu filho tem uma febre, uma dor de garganta, você gasta uma grana de remédio. Mesmo que você vá no SUS, às vezes você precisa comprar o remédio. E se você for no SUS para fazer um exame, às vezes você precisa esperar meses para fazer esse exame, você precisa ter um plano de saúde. Então tudo envolve dinheiro. E todo mundo precisa e merece ganhar bem. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então quanto mais a gente investe na gente, na carreira da gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente corre atrás e da maneira certa, mais retorno a gente vai ter, mais a gente é merecedor. Eu vejo muitas pessoas que choram e reclamam da vida o tempo inteiro, mas não fazem nada para melhorar. Porque eu acredito que todo dia a gente precisa melhorar um pouco. Cada dia a gente precisa melhorar um pouquinho. Hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. O que acontece na vida de muitos profissionais é que eles vão se acomodando e começam a parar de correr atrás, ficam desiludidos. E quanto mais triste, mais iludido, mais você se fecha, mais você cai, menos você cresce, menos você sobe. Então a gente precisa ter um pensamento grande, acreditar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é merecedor. Quando eu falo 10 mil, é o mínimo. Tem cabeleireiros que ganham muito mais do que isso. E por que eles ganham mais que isso? Ninguém nasceu ganhando muito dinheiro. Todos os meus colegas que hoje faturam muito mais do que isso, vieram de famílias humildes e ralaram muito para chegar lá. Todos os cabeleireiros famosos que você que está aí admira, vieram de baixo, de famílias humildes. Nenhum nasceu em berço de ouro, porque eu conheço toda a história de todos eles. Mas se eles estão lá, a gente precisa olhar com admiração, não com inveja. Porque eles estão lá porque eles tiveram um caminho. E alguns tiveram sorte, já escolheram o caminho certo, e daí ralaram para chegar lá. A sorte, às vezes, foi só a escolha do caminho, mas ninguém chegou lá por sorte. Todo mundo que chegou lá ralou muito para conseguir um lugar ao sol, para conseguir se destacar. Quando eu vim do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu tinha essa certeza que eu queria ser um grande cabeleireiro. E eu comecei a estudar muito, a investir muito na minha carreira. E graças a Deus eu consegui colher muitos frutos, ganhei campeonatos importantes, campeonatos internacionais, ganhei viagem, ganhei carro, ganhei curso fora do Brasil. E isso tudo saiu em muitas revistas, isso tudo me trouxe muita satisfação pessoal. E o melhor de tudo, eu sempre procurei me manter com a cabeça em ordem para nunca perder a minha humildade, para nunca ficar metido, arrogante e ostentar
as minhas coisas que eu adquiri trabalhando muito. E assim é a vida. Quanto mais você se dedicar, mais você vai colher. Mas nada foi fácil, tá? Fica bem claro. Porque eu vejo gente que fala, nossa, porque eu venci na vida, mas ninguém conta que comeu arroz com feijão, às vezes só arroz e ovo, às vezes não tinha feijão. Quando eu morei em São Paulo durante muito tempo, eu fui auxiliar de cabeleireiro e demorei para conseguir virar cabeleireiro. E nessa época eu ganhava muito pouco, mal e mal dava para pagar a pensão que eu morava. Então tinha dia que eu não tinha dinheiro, eu comia cachorro quente da carrocinha de R$1, que às vezes o pão já era de, sei lá, de uma semana, às vezes eu mordia embaixo, quando eu olhava o pão estava até mofado. Então todo mundo tem uma história por trás para conseguir chegar, conseguir crescer um pouco na vida, e estou crescendo até hoje. A gente não pode se acomodar nunca, porque acontece que eu vejo colegas que começam a crescer e ganhar dinheiro. E daí eles começam aqui, ó. Sobe um degrauzinho, sobe outro degrauzinho, sobe outro degrauzinho, sobe outro degrauzinho, um por um, né? Vai subindo. E daí chega aqui no sucesso. E o que acontece? Quem chega no sucesso, se parar, a escada começa a descer. Então, quando você tem que estar sempre crescendo, devagar, não precisa ter pressa, mas sempre crescendo. O que eu falei no início, ó, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não só como profissional, não só financeiramente, mas como pessoa também. Como esposa, como marido, como amigo. A gente tem que estar sempre procurando melhorar. E profissionalmente também. E se a gente está melhorando, o dinheiro também vem como consequência. Então, quando a gente acha que chegou no sucesso, a gente ainda não chegou. A gente tem que continuar subindo, ó. Aqui, eu já vou falar do comentário que me mandaram. Tô velha, ó. Muitos cabeleireiros, então, ganham bem. E aí, vão ficando mais velhos. E às vezes estão aqui em cima. E esquecem que a gente não pode parar de estudar nunca. Porque senão a gente começa a cair, a descer os degraus. E vem os mais novos subindo e passam pela gente. Então não tem idade para aprender. Não tem idade. Cabeleireiro que acha que está velho para aprender, não tem idade. Quanto mais anos de profissão você tem, mais facilidade você tem com as mãos para executar alguma coisa nova que você aprender. Só tem que abrir a mente para o novo e aceitar ideias novas. Mas a sua experiência vai te ajudar muito mais a aprender coisas novas. Cabeleireiro que pensa pequeno, então, começa a descer a escada. Aqui são os degraus do sucesso, ó. Então, quando você vai subindo um por um, tem que subir um por um, porque se você sobe e pula um degrau muito grande, às vezes você é obrigado a descer de volta, porque às vezes você não estava preparado para um salto tão grande. Então, a gente vai subindo degrau por degrau, e subindo esses degraus do sucesso infinitamente. Você pode, depois de alguns anos de profissão, não fazer mais tantos cursos, mas de vez em quando tem que fazer um curso. Eu tenho amigos que falam assim, Lauro, mas eu vou nos cursos, às vezes são tão ruins, eu vou lá, fico a segunda-feira inteira e não aprendo nada. Mas tem cursos bons, é porque você escolheu o curso errado às vezes. Mas mesmo num curso mais ou menos, a gente sempre aprende uma dica, uma coisinha. Às vezes, tem cabeleireiro que usa o medo como desculpa. Desculpa para não crescer. Será que o medo do fracasso, às vezes, te paralisa? Tem tanta gente que tem medo de fracassar que nem tenta. Ah, mas eu não vou conseguir, então eu não vou nem tentar. Sabe? Às vezes, não só para fazer mechas, para qualquer coisa. Aqui eu estou falando de cabelo, mas para qualquer coisa na vida. A gente tem que ter ambição, mas uma ambição saudável, uma ambição sua, do teu crescimento, sem olhar o do vizinho. Deixa o vizinho lá. Se ele está crescendo, que bom para ele, mas cuidando de você, preocupado com o seu crescimento. Porque a pessoa mais importante no mundo, para você, sabe quem é? É você. Você é a pessoa mais importante no mundo para você. Você pode ter pensado na hora que eu perguntei, é o meu filho, é meu marido, ou a minha esposa. Mas é você, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar direito do seu filho. Você não vai conseguir ser uma boa esposa ou um bom marido. Então, a pessoa mais importante é você. E você precisa sempre estar crescendo em busca de melhorar de vida.
Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Então, o fracasso ele não pode paralisar. O fracasso é uma palavra que não existe no meu vocabulário. E eu vou dizer para vocês por quê. Muitas vezes na minha vida falaram para mim, você não vai conseguir. Você desiste, você não vai conseguir. O fracasso é uma palavra que não existe na minha vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso também. Sabe quem fala isso para vocês? Às vezes são até amigos, não são pessoas que querem o teu mal, pessoas que querem te ajudar e tem medo que você quebre a cara. Mas elas acabam te atrapalhando com isso. E muitas pessoas às vezes são amigas e falam isso sem pensar. Mas muitas pessoas falam isso porque elas têm medo do sucesso. Ó. Elas têm tanto medo do sucesso que têm medo que você chegue ao sucesso também. Que você chegue ao sucesso antes delas. Então, essas pessoas muitas vezes são incapazes e elas têm medo que você chegue ao sucesso. Então você tem que, não pode dar muito ouvido para as pessoas. Quando você quer muito alguma coisa, você tem que investir em você. Correr atrás, sem olhar por lado, rumo ao sucesso, para frente. Sem ficar assim, mas e se eu tropeçar aqui, e se tiver uma pedra no meu caminho? Não, vai em frente que você vai chegar lá. Sem arrumar desculpa. Quem quer, consegue. Quem tem medo ou quem não quer, arruma desculpa. Vocês perceberam que tem gente que está sempre falando assim, mas e se? Mas e se eu quebrar a cara, mas eu não vou conseguir? E daí o medo do fracasso te paralisa. Então você tem que transformar esse medo do fracasso em coragem, porque só fracasso. Essa frase, eu li em algum lugar, eu não lembro aonde, mas é muito legal e eu lembro sempre dela. Ela não é uma frase minha, mas é uma frase tão legal que eu acho que você deveria anotar. Para quando você estiver para baixo, achando que está difícil, é difícil para todo mundo. Mas quando você pensa assim, mas tem cabeleireiro que está quebrando, mas tem salão abrindo e cabeleireiro que está ganhando muito dinheiro, por que você não pode ganhar também? Quando você pensar para baixo, quando você pensar que está difícil, que é muito difícil, você pense nessa frase. Só fracassa quem desiste. Só fracassa quem desiste. Enquanto você não desistir, você não fracassou. Você está no rumo, E não tem luta que não chega na vitória. Tá? Outras frases que mudaram para mim. Eu estou aqui com a minha modelo, já vou começar a nossa aula prática, mas eu quero dividir um pouco isso, porque tem cabeleireiros que falam muito para mim esse tipo de comentário. Eu não tenho habilidade para fazer mechas. Eu não vou conseguir. Eu não consigo. Acho difícil eu aprender a fazer mechas tão rápido. Olha, eu desenvolvi técnicas que você monta mechas em menos de 35 minutos. Tem técnicas que você monta em menos de 25 e técnicas até de 10 minutos. Falando isso, muitas pessoas podem pensar, mas deve ser muito difícil. Não é. Não é. As técnicas são para te ajudar, são técnicas fáceis para te ajudar a chegar no cabelo perfeito e com muito mais velocidade. Dessa forma você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Mas eu não tenho assistente, como que eu vou montar uma mecha sozinho em 35 minutos? É para cabeleireiro que trabalha sozinha, para cabeleireiro que trabalha sozinho, que eu desenvolvi essas técnicas. As minhas técnicas todas eu faço sozinho, para você ver que é possível montar mechas tão rápido, mesmo que você trabalhe sozinho e não tenha assistente. Então, qualquer cabeleireiro pode ter habilidade. Qualquer pessoa tem habilidade para fazer mechas, desde que aprenda uma técnica certa, com passo a passo certo, de pertinho, bem explicado. Qualquer pessoa entende, sim. Só se a pessoa, essa pessoa que falou que está velha, se você está com a cabeça boa, você pode ter 60, 70, 80 anos, não tem problema. Porque se a cabeça está boa, e você ainda tem agilidade nas mãos, você consegue montar mechas e fazer qualquer coisa. Porque a gente está falando de mechas, a gente não está falando de salto de 3 metros de altura com vara. Porque a gente vai ficando mais velho, as nossas habilidades físicas vão diminuindo para esporte, para fazer algumas coisas que a gente fazia antes. Mas para trabalhar com cabelo é gostoso, é uma coisa prazerosa. Mas quando a gente demora 8 horas para fazer um cabelo, a gente sai só assim, que cabelo demorado, nossa, exausto. Então, não é para ser um saco, é para ser legal, é para a gente trabalhar com prazer.
E para a gente ganhar bem, para a gente ser bem remunerado, para isso a gente precisa trabalhar rápido. Para a gente trabalhar, não é trabalhar menos, é trabalhar bastante sim, mas trabalhar bastante de dia, não ficar até 11 horas da noite, meia-noite. Fazer 3, 4, 5 cabelos durante o dia e ter vida, senão a gente não tem vida. E aí trabalhar se torna um saco. Não tem assistente. Então, essas técnicas são para quem não tem assistente. Técnicas rápidas e para quem trabalha sozinho, sem precisar de assistente. Eu vou mostrar para você aqui. O seu salão pode ser pequeno, mas isso não define o seu valor. Não importa se o seu salão tem 4 metros quadrados, se o teu salão tem 40 ou 500 metros quadrados. Isso pode dar algum glamour, mas a tua mão, a tua habilidade, o cabelo que você faz é que vai trazer um retorno, é que vai trazer uma indicação, é que vai trazer outra cliente e que você vai poder sim cobrar um preço diferenciado se o teu cabelo, o cabelo que você faz for maravilhoso, mesmo um salão pequeno, mesmo uma cidade pequena. Quer ver uma prova disso? Às vezes a pessoa fala para mim assim, Lauro, mas a minha cidade, uma mecha custa no máximo R$200. Eu acho R$200 muito pouco. Uma especialista em mechas, numa cidade pequena ou num bairro longe e que os salões cobram R$150, R$200, se você for especialista, você tem que cobrar no mínimo 300. Ah, mas você é mais caro, o salão vai esvaziar. Não, não vai, porque você não vai brigar por preço, você vai brigar por qualidade. Quando você tem qualidade, quer uma prova que vem de qualidade? Existem mulheres que querem uma bolsa de grife e tem uma bolsa normal que custa R$300 numa boutique, uma bolsa legal que custa uns R$300 e tem bolsa que custa 3 mil e tem bolsa que custa 13 mil e outras marcas que custam até mais do que isso, bem mais do que isso. Por que tem mulheres que pagam 3 mil numa bolsa, que às vezes é quase igual a bolsa de R$300? Porque elas querem o melhor, porque elas acreditam que aquela bolsa é melhor, que o couro é melhor, ele não tem marca de carrapato, a costura é perfeita, ele tem um acabamento por dentro de cetim, toda forrada, e elas querem o melhor, elas pagam, parcela, mas paga. E tem aquelas clientes que podem, que compram bolsa até de 30 mil, uma bolsa de 30 mil reais. Você tem noção que isso é preço de um carro popular? Carro popular usado, hoje até carro popular custa mais que isso, mas uma bolsa que custa o preço de um carro. E tem gente que paga. E daí você fica pensando assim, mas se eu cobrar mais que isso, eu vou espantar as clientes? Não, porque tem cliente aí onde você mora, que às vezes vai lá na outra cidade maior, ou lá no bairro mais bacana, e paga o dobro ou o triplo do que você cobra, não tem? Então tem gente que pode pagar um pouco mais. E é essas pessoas que podem pagar um pouco mais que você tem que saber conquistar com um trabalho de qualidade. Você tem que melhorar o seu valor para você conseguir elevar o seu preço. Cada vez que você estuda e melhora um pouquinho, você está elevando o seu valor. Você está buscando conhecimento, está melhorando o seu trabalho, está entregando um cabelo mais bonito para sua cliente e você assim vai começando a subir o seu preço. Não é assim, lá hoje eu cobro R$150. Quer dizer que amanhã eu vou cobrar 300? Não. Você vai melhorando e vai subindo devagarzinho. E aí você vai selecionando. Vai chegar uma hora que, em vez de você atender 10 clientes por R$200, você vai atender 5 por 400. E aí você não vai se matar tanto, vai ganhar a mesma coisa. Já é uma vantagem, não é? Então você começa a atender mais clientes. Se você hoje atende 3 clientes no dia por R$200, imagina como seria você atender mais clientes ainda. 4 ou 5 se você trabalhar mais rápido, se você fizer mechas melhor e poder cobrar, ao invés de 200, poder cobrar 400, 500, 600 reais. Eu tenho uma aluna que me falou que hoje cobra R$920 uma mecha. E eu fiquei super feliz porque ela subiu, ela dobrou o preço dela em menos de um ano. E ela disse que o salão está assim. Claro que eu sei que tem a ver também com a cidade, lógico, ela trabalha em São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem pessoas com poder aquisitivo mais alto, dá para cobrar um pouco mais. Nem toda cidade você pode cobrar R$920, mas é um preço bastante elevado e as pessoas pagam e a agenda dela está lotada, porque ela melhorou muito o trabalho de mechas dela. Vamos mostrar na prática? Eu quero mostrar esse cabelo aqui para vocês. Esse cabelo aqui eu fiz sem auxiliar em 20, não chegou a 30 minutos, tá?
Contado no relógio, quase 27 minutos para montar esse cabelo. Acredite, para montar as mechas, não é para ele ficar pronto, para montar as mechas do cabelo, tá? Foram menos de 27 minutos. Esse cabelo aqui você monta em menos de 35 minutos. Olha só o tom do cabelo. Esse cabelo é uma técnica de eriçado que não tem esfumado de raiz. Esse cabelo não foi matizado também. E eu consegui isso aqui fazendo a minha técnica que eu chamo de 35M, que você monta em menos de 35 minutos. Tá? Eu tô com esse cabelo aqui para mostrar para vocês 3 dicas para acelerar mais as suas mechas. Esse cabelo aqui, eu usei a técnica do iriçado, mas eu sei que tem clientes que não gostam que iricem o cabelo delas, que elas preferem mechas costuradas, elas acham que embaraça, porque alguma vez alguém embaraçou demais o cabelo delas. Existe um jeito certo, eu mostrei essa semana aqui já, numa das lives, como eriçar o cabelo sem embaraçar tanto, para ficar mais fácil de desembaraçar depois. Se você por acaso perdeu essa live, vai no YouTube que tem um vídeo que eu dei essa aula de iriçados, tá? Que foi a aula de número 1, se eu não me engano, dessa semana. Mas tem aquela cliente que não gosta de iriçar. Só que a mecha costurada, ela demora mais. Quando a gente vai fazer mechas costuradas, então, essas mechas são mais demoradas para fazer. Quando eu vou costurar mechas, se eu for fazer micro mechas, ó, é mais fácil eu fazer isso com a pontinha do meu pente, para eu ter mechas bem fininhas. Quando eu vou fazer mechas um pouquinho mais largas, não tão micro mechas, eu vou espaçar um pouquinho mais, certo? Que são as mechas mais usadas. Mas para fazer tanto a micro mecha quanto a mecha costurada, demora demais. E se eu for fazer uma loira, uma cliente muito loira que quer muita quantidade de mechas, eu vou realmente demorar mais para fazer esse cabelo. Então, eu vou mostrar para vocês como usar este pentinho aqui para você fazer mechas costuradas quando a sua cliente não quiser desfiar o cabelo de jeito nenhum, não quiser iriçar o cabelo. Esse pente muitos cabeleireiros já viram, acredito eu, mas não sabem usar. E esse lado aqui mais fininho, esse lado mais largo ele não é legal, mas esse lado mais fininho, ele é ótimo para te ajudar a fazer essas costuras muito rápido. E eu vou mostrar isso para você na prática. Você vai tirar uma transparência de fora a fora com o cabinho do pente. Vai pegar o pentinho por baixo dessa transparência e vai fazer isso, ó. Depois você passa o dedinho aqui e você tem as mechas costuradas. E olha a perfeição que fica. Olha só. Então, mais ou menos a profundidade de meio centímetro, ó, uma fita de meio centímetro de profundidade. O pentinho você vai colocar aqui por baixo, ó, de baixo para cima. E vai pegar só as mechinhas aqui de cima. E já vai colocar o papel na mecha. Isso vai fazer você acelerar muito. Olha só como é rápido quando você vai fazer mecha utilizando esse pente. Então, para quem trabalha sozinha, não tem assistente, você consegue fazer mechas bem rapidinho, utilizando esse pente. Ó, aqui embaixo onde já está claro, eu vou tirar para fora do papel para eu não clarear. Fecho o papel e já pulo para a mecha seguinte. Se eu quiser fazer mecha de 1 em 1 centímetro, ó, tiro meio centímetro de transparência. Isso aqui é a minha sombra. Coloco o pente de baixo para cima. E já aplico o produto. Vocês viram como é rapidinho usar esse pente? Não é mais rápido do que ficar costurando
Então esse pente aqui, ele é para te ajudar a trabalhar muito mais rápido, porque olha só a velocidade que você consegue trabalhar com ele. Então, cabeleireiros que gostam de trabalhar com mechas costuradas podem utilizar esse pente para fazer esse serviço muito mais rápido, sem precisar ficar horas costurando aquela costura que não acaba nunca, né? E que daí você vai demorar horas para montar uma mecha. Olha que rapidinho, eu coloquei 3 papéis aqui nessa cabeça utilizando esse pente. Essa aula vai ficar gravada, então quem quiser ver de novo, depois pode ver de novo. Eu fiz bem rapidinho agora para mostrar para vocês que dá para trabalhar rápido, mesmo fazendo mechas costuradas, desde que você tenha o equipamento certo, o aparelho certo, e esse pentinho te ajuda. A parte larga eu não gosto, porque a mecha larga, ela fica larga demais e ele está muito longe um do outro. Mas essa parte fininha aqui, a distância do costurado fica perfeita, fica ótimo, tá? Escreve para mim quem conhece, quem já usou esse pente, quem gosta. Outra dica que vai te ajudar a ter mais agilidade para fazer mechas, utilizar este papel aqui, ó. Então, quem gosta de usar o papel alumínio, que é aquele papel que é prata dos dois lados, ele é um papel muito mole, você demora mais para usar. Tem cabeleireiros que gostam e tudo bem, só que você demora um pouco mais quando você faz mechas com ele, porque ele é mais mole. Esse papel ele é mais firme, então você consegue aplicar o produto aqui, ó, ele é mais firme, ele não afunda como o papel alumínio. Então você consegue montar mechas mais rápido. Tem cabeleireiro que consegue trabalhar com papel alumínio assim, ó, soltinho, só que ele é mais mole, eu acho ele chato de dobrar. Quando eu trabalho com papel alumínio, eu gosto de colocar ele numa plaquete. O problema do papel alumínio é que daí, olha só, este papel aqui, que é o laminado, que é branco de um lado e prata do outro, eu consigo pegar ele e trabalhar ele do jeito que ele está aqui. O papel alumínio eu tenho que pegar o papel, colocar aqui, quem não tem assistente, tá? Quem tem assistente já faz isso para você, mas quem não tem assistente, que é a proposta, tem que pegar esse papel, dobrar a pontinha dele lá na plaquete, para depois usar. Essa coisa de pegar o papel, colocar aqui e dobrar para depois usar, já demora alguns segundos a mais, que no final da mecha se torna meia hora a mais. Então, por isso, eu prefiro utilizar este papel aqui. Eu sei que nem todo mundo encontra esse papel, não é fácil. Agora está um pouco mais fácil, antes era mais difícil de encontrar esse papel. Então depois, quem quiser, pergunta para mim aí, que eu falo para vocês, eu dou um link para vocês, onde vocês podem comprar esse papel com bom preço na internet, vai entregar aí onde vocês moram, tá? Então que eu tenho um lugar que eu compro, que eu acho preço legal. E esse papel é bom, porque tem alguns que são duros demais. Ó, esse não é tão duro. Se for duro demais, ele é pesado, ele é muito grosso, daí ele é pesado demais. Esse está na medida, não é nem muito fininho, nem muito grosso. Então ele é bem legal de trabalhar. Outra coisa que vai ajudar vocês. Quando a gente faz mechas eriçadas, se eu quero mechas eriçadas bem pertinho da raiz, eu preciso chegar lá perto da raiz. Só que muitas vezes eu vou fazer uma mecha com 75% de sombra, que eu quero bastante sombra e pouca luz. E eu vou desfiar desde a ponta. Olha só, eu coloco o cabelo lá e muitas vezes esse cabelo, ele vem vindo assim, ó, não vem? Então a gente coloca o cabelo lá e o cabelo não para. E daí eu quero fazer a minha mecha. E esse desfiadinho que está aqui, ó, me atrapalha um pouco. Como que eu faço para esse cabelo não me atrapalhar? Porque quem tem assistente faz assim, ó. Desfia, o pente fica aqui, ó, e o assistente segura o pente para você. Aí o assistente segura o pente para você, fica fácil. Você vai, bota o papel, passa o produto e está pronta a mecha. Mas como eu estou falando de quem trabalha sozinha, ó, que não tem alguém para ficar segurando aqui para você, muitas vezes a gente faz isso, pula um pouquinho e faz assim com o pincel. Só que, ó, nem sempre o pincel para. Então tem um jeito para você fazer isso.
tem um truque para você que trabalha sozinho, para você que trabalha sozinha, segurar esse desfiadinho lá pertinho da raiz, mesmo sem ter um assistente. Você vai desfiar o cabelo, ó. Vocês viram que eu desfiei de uma vez só, né? Quem perdeu essa aula aqui, aula 1, vai lá ver que eu explico como que eu faço isso. Então eu desfiei, pega um spray forte, coloca um pouquinho ali, coloca o pente lá, segura só um pouquinho e a mechinha grudou lá. Daí você consegue pegar o seu papel e fazer a sua mecha tranquilamente e fechar o seu papel. E daí aquele monte de desfiadinho não vão te atrapalhar para fazer a mecha. Ontem eu dei uma dica, quem perdeu eu vou dar de novo, olha aqui, ó. Depois você pode dobrar aqui a ponta do seu papel, que isso vai dobrar o cabelo junto e vai impedir o papel de ficar, e ó, como eu puxo ele não vem, o papel não escorrega depois. Vai te ajudar a segurar melhor o papel. Dei 3 dicas e tem mais uma dica bônus que eu vou dar para vocês. Eu falei que ia dar 3 dicas, mas tem mais uma ainda que eu quero dar para vocês. Gente, então eu vou dar a dica para vocês. Quantos likes a gente tá aí? O pessoal deu bastante like. Deu, já passou de 100. Já passou de 100, então eu vou dar a dica. Tem cabeleireiro que fala para mim, Laura, eu não quero gastar spray para fazer esse desfiado, porque eu vou começar a gastar mais produto, né? Mesmo que for um spray barato, tem cabeleireiro que não quer gastar spray, ou tá sem spray no salão, o que você vai fazer? Você vai pegar um bob de velcro, ó. Vai pegar um bob, esse aqui já está cortado, vai pegar um bob de velcro e vai, com todo o cuidado do mundo, pelo amor de Deus, pegar uma faquinha e fazer assim, ó, serrar o velcro. E ele vai abrir. E aí ele vai ser desse tamanho, ó. E depois você corta no meio para ele ficar mais fininho. E você vai ter esse velcrozinho aqui que serve para 2 coisas. Aliás, é para a mesma coisa, mas dá para usar em 2 situações diferentes. Para fazer mechas, você vai fazer o desfiado. Vamos fazer slices aqui, ao invés de uma mecha inteira. Você vai desfiar. Ó, faz meio assim com o pente lá para cima. E daí você vai pegar esse velcrozinho e vai fazer assim, ó. E você vai colar lá os fiozinhos que foram desfiados, que para não ficarem te atrapalhando, tá? Depois você vai puxar ele rapidinho. Já vai estar com papel, né? Depois que colocar o papel. E daí tudo bem. Quando que você usa isso aqui de novo? Para cortar cabelo curto. Tem uns velcros desses que você compra, que os barbeiros usam. Quando divide o cabelo na lateral, joga para cima e coloca o velcro para segurar, para poder cortar o cabelo aqui na lateral, ó. Mas cabelos de mulheres curtos também eu uso. Eu tenho um próprio que é para isso, tá? Mas quem não tem pode usar esse aqui, fazer esse velcrozinho e colocar. Então, quando dividir, o cabelo está curto e não para, fica caindo e te atrapalha, você quer que ele fique bem dividido, coloca um velcro e daí você corta a lateral e depois você tira o velcro, tá? Serve para isso também. Então, fica essa dica. Como eu falei para vocês, são dicas simples, mas que são enriquecedoras. E é para ser simples, né? Não é para ser complicado. Fazer mechas em 35 minutos não é para ser complicado. É para ser prazeroso e com a técnica se torna mais fácil e mais gostoso. Se torna simples quando você tem o método certo. Quero agradecer para quem ficou aqui até agora comigo. Olha, muito obrigado. Quem fez o story, depois eu já vou lá e já vou repostar os stories de vocês também. Um beijo grande, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui comigo.